晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか。鬼にならないなら殺す。Mais uma vez estava ali. Provavelmente estava sendo burro ou idiota para muitos que olhassem aquilo. Mas o que ele estava fazendo? Simples, dando uma de herói. Estava defendendo um garoto que estava apanhando de seu amigo, Katsuki Bakugou, e mais 2 capangas dele. Deku, saia da frente, nós temos que dar uma lição nesse garoto por achar melhor que a gente. Gritava Bakugou enquanto das suas mãos saíam faíscas. Sua individualidade explicada de maneira vaga e rápida, era fazer seu suor virar nitroglicerina e fazer explodir. Kaka-chan, isso é errado. Isso não é coisa que herói FA. Antes de terminar de falar, Izuku leva uma explosão que o joga para longe. Saia daqui, menino, eu cuido de você depois, Bakugou fala para o menino que Izuku que estava defendendo. E é claro que ele sai correndo. Kaka-chan, não, e antes de terminar de falar, ele leva outra explosão quase que direta o jogando mais longe ainda. Sabe o motivo de eu estar fazendo isso? Pois você está merecendo uma punição por se achar superior, seu Kirkles desgraçado. Ele se aproximava do esverdeado enquanto suas mãos saíam mais faíscas. Isso tinha virado quase uma rotina depois daquele trágico dia. Vários anos antes, Izuku estava sentado em uma cadeira de um hospital junto com sua mãe, Inko, esperando ansiosamente seu resultado para saber qual era sua individualidade. O médico vai até eles. Senhora Inko, infelizmente seu filho é Kirkles, você disse que ele queria ser herói, não é? Bom, o médico se aproxima de Izuku que estava paralisado. Você pode virar um policial, bombeiro ou médico, afinal eles também salvam vidas, o médico fala. Tentando animar Izuku. A viagem até em casa foi silenciosa. Quando chegaram em casa, Izuku foi correndo para o quarto dele. Quando Inko subiu para consolar o filho, ouviu vendo o vídeo mais famoso de All Might. Ele se virou para ela chorando, mas sorrindo enquanto apontava o dedo para a tela. E eu ainda vou poder ser um herói? Inko não aguentou e correu até seu filho e o abraçou com força e começou a chorar. Me desculpa, filho. Me desculpa. Falou isso enquanto continuava a chorar. Izuku continuou com a mesma cara. E foi assim que a vida de Izuku se tornou um lixo. Seu amigo agora humilhava por ser mais forte. As pessoas que sabiam que ele era Kirkles ou sentiam nojo ou sentiam pena. Izuku cresceu e isso se tornou cada vez mais normal para ele. Mas um dia sua rotina mudou. Esse dia começou como qualquer outro. Só que dessa vez a aula começou com o professor perguntando o que queriam ser. E ele simplesmente jogou os papéis para o ar dizendo: vocês obviamente querem ser heróis. Nessa hora todo mundo começou a usar suas individualidades. E no final da aula, Bakugou tinha queimado e jogado o caderno de Izuku sobre todas as anotações que ele tinha feito todos esses anos sobre heróis. Izuku não fez nada. Afinal ele facilmente perderia, mesmo que algum milagre acontecesse e conseguisse derrubar Bakugou, ainda teriam seus capangas. Então quando ele saiu da escola, ele decidiu ir para um mercado comprar um caderno novo para as anotações. Mãe, vou demorar um pouco para chegar aí, houve um imprevisto, mas já chego aí. Falava Izuku pelo telefone. Tudo bem, filho. Mas chegue cedo e não fique assistindo às lutas que os heróis têm contra os vilões. Falou Inko. Izuku tinha um hábito de que quando acontecesse qualquer coisa que tivesse principalmente se for uma luta de herói e vilão. Tá bom, mãe. Tchau. Izuku ouve um tchau e desliga o telefone. Izuku estava passando por baixo de um túnel e quase saindo do túnel ele vê algo saindo do bueiro. Era verde e grande, bem grande. Finalmente alguém para eu poder me hospedar. O monstro de lodo ataca Izuku usando seus tentáculos. Izuku desvia para o lado e usando seu pei com toda a força que tinha ele pisa no tentáculo que é partido ao meio. Mas o que? Luta artes marciais. Fala o monstro.
Izuku, depois de descobrir que não tinha individualidade, decidiu treinar em um dojo, para saber se defender e tals. Lá ele descobriu tudo que sabe sobre artes marciais e até um amor. Infelizmente algo aconteceu que o fez parar de usar artes marciais. Mas isso já é para outro dia. Mas mesmo sabendo de artes marciais, isso não funcionava muito com individualidades a longa distância, como a do Kashan ou de vários outros alunos, e parecia que não estava funcionando com o monstro de lodo, já que ele só precisou criar mais tentáculos, fazendo assim ser impossível de se defender. O monstro de lodo começa a parasitar Izuku. Izuku estava chorando de dor e por achar que morreria ali. Izuku fecha os seus olhos, aceitando seu fim. Morra, falou alguma voz desconhecida. Quando Izuku ouviu isso, ele só ouviu um barulho altíssimo se aproximando cada vez mais perto. Mas que porra! Gritou a gosma. O que acertou a gosma com certeza era forte, já que Izuku foi arremessado contra a parede do túnel e quando ele abriu os olhos por algum momento, viu os restos do monstro espalhado pelo túnel. Depois disso Izuku desacordou. Depois de um tempo, Izuku começa a abrir os olhos e a primeira coisa que vê é que tinha alguém perto. Finalmente acordou, falou a pessoa. Essa pessoa estava com um guarda-chuva do lado dela. O que Izuku achou estranho, já que não estava chovendo nesses últimos dias. Essa pessoa usava um chapéu, um terno e sapatos, e era tudo preto e branco. Parecia que era alguém que ia para uma entrevista ou para um enterro de tão preta e branca. E as coisas que mais chamaram a atenção eram os olhos e a pele dessa pessoa. A pele dessa pessoa era extremamente pálida, parecia que tinha morrido e voltado dos mortos. E seus olhos eram vermelhos que brilhavam até no escuro. Quanto tempo fiquei desmaiado? Ele perguntou pensando que aquele cara teria a resposta. Olhe para fora, disse a figura. E olhando para fora, estava de noite. Izuku ficou espantado, já que estava de tarde quando foi atacado pelo lodo. Fiquei tanto tempo assim desacordado? Foi o senhor que me salvou? Izuku primeiro perguntou espantado. Depois perguntou aquilo pois lembrou do ataque poderoso que acertou o lodo vivo. Sim. E toma isso daqui. Depois de terminar de falar, o estranho joga um caderno para Izuku, que acaba percebendo que era o seu antigo caderno. Percebeu pois estava todo queimado, mas legível, e tinha o seu nome dentro dele. Mas o que impressionou é que na capa estava o autógrafo de Almighty. E espera aí, isso é um autógrafo do Almighty? Ele estava aqui? Perguntou espantado, só que do jeito bom. Sim. Ele estava procurando o vilão que eu matei. Pedi para ele dar um autógrafo para você, já que você é um grande fã dele. O estranho fala isso com um sorriso no rosto. Um sorriso meio macabro, mas ainda um sorriso. Como você achou? Perguntou Izuku. Meu caderno? Estava indo para sua escola buscar minha filha, quando ouvi um barulho de explosão e depois vi seu caderno logo em seguida. Depois foi só ver seu nome e perguntar quem era, falava o cara. Obrigado, poderia me dizer qual seu nome? Perguntou esverdeado. Meu nome é Muzan Kibutsuji. Mas pode me chamar de Muzan. Muzan falava sorrindo. Bom, tem alguma forma que posso te agradecer? Perguntou Izuku se levantando do chão. Izuku, você não tem individualidade, correto? Perguntou Muzan. Cê como sabe? A gente se conheceu? Perguntou Izuku um pouco intrigado. Irei dizer sem enrolação, Izuku, eu sei o que você fez no passado. O dia que você eliminou um dojo inteiro, só pela vingança, o tanto que sua mãe disse para a mídia para não espalharem o caso. E pensar que tudo isso foi só pelo amor, mas não te julgo, Izuku, por não ter individualidade, você não conseguiu proteger seu sensei, nem ela, mas agora você pode proteger essa cidade inteira, e fazer o que não conseguiu fazer naquele momento, proteger eles, falou Muzan. Mudando totalmente seu tom de voz para algo manipulador e com um tom de vilão. Cada vez mais ele se aproximava de Izuku. Do que você tá falando? Falou Midoriya. Ainda tentando disfarçar que não sabia de nada daquilo. Eu já sei, Izuku, você não quer vingança contra seu amigo. Não quer proteger sua mãe. Não quer proteger essa cidade. Não quer superar Almighty.
Eu posso lhe dar uma individualidade. Você pode? Perguntou Izuku, que deixou escapar um sorriso no rosto por saber que ele tem a salvação. Claro, mas você terá que servir a mim, e somente a mim. Fazer tudo o que eu mandar, sem hesitar. E se você fazer só isso, terá o que tanto almeja. Falava Muzan totalmente perto de Midoriya. E eu aceito, que se foda, eu aceito. Durante esses trechos que Izuku falava, ele lembrava de seu antigo amor, seu sensei e seu pai, que ele não pôde proteger. E também se lembrou de todos que lhe humilharam, como Kashan. E como essa podia ser a única chance. Ele tinha que tentar. Que ótimo, só pra avisar, isso pode doer um pouco. Muzan começa a aproximar o seu dedo de Midoriya, e então ele crava o dedo na testa de Midoriya. E Muzan começa a fazer sua transfusão de sangue para Midoriya. Depois de alguns segundos ele tira seu dedo. Midoriya começa a cair no chão, começando a se convulsionar. Esqueci de dizer que também tinha o segundo risco. Era que você pode não sobreviver. Fala Muzan. Que pega o caderno de Izuku e escreve algo nele e bota perto dele e começa a caminhar lá para fora. Izuku desmaia por causa da dor que sentiu. Depois de um tempo ele acorda ofegante. E começa a olhar para os lados para ver se acha Muzan. Não estava lá. Ele olha para fora do túnel e ainda estava de noite, o que quer dizer que ele só desacordou por alguns minutos ou algumas horinhas. Ele vai até seu caderno que estava aberto com algo escrito dentro, provavelmente pelo Muzan. Dos Luas existe alguém superior interessado em você, vá falar com ele, ele estará te esperando em sua casa. Luas superiores? O que é isso? Não importa, tenho que ir para casa, falar com esse Lua superior, e descobrir quem é esse cara que eu encontrei, mas será que eu realmente ganhei uma individualidade? Izuku começou a andar para fora do túnel. E se perguntando se tinha poderes, ele simplesmente estica seus braços para ver se saía algum poder. Mas ele percebe que seus braços já estavam diferentes. Eles tinham marcas estranhas com uma cor azul escuro. Suas unhas estavam vermelhas. Ele foi até algo que descia algum reflexo e encontrou um rio. Se aproximando ele viu que não apenas os seus braços e sim o seu corpo inteiro tinha mudado. Ele tinha mais daquelas tatuagens pelo seu corpo. Seus olhos tinham mudados, não tem um número nos olhos ainda. As únicas coisas que não mudaram foi seu tamanho e a cor do seu cabelo. E com isso em mente, ele pensa que realmente ganhou alguma individualidade e começa a correr até em casa. Finalmente poderei virar um herói, agora serei eu que darei a volta por cima, falava Izuku enquanto corria. Ao chegar em casa ele abre a porta da casa, e ele vê um homem parecido como algum tipo de imperador ou coisa do tipo sentado na mesa. Ou você chegou, Izuku dono. Meu amigo. Sua mãe está dormindo, não se preocupe, dei uma desculpa para sua mãe não ficar preocupada contigo. E sim, eu sou o Lua Superior. O Lua Superior abre o leque dele e começa a se abanar. Bom, meio que você já sabe quem eu sou, então poderia me dizer quem é você? Pergunta Izuku. Oh, me desculpe. Meu nome é Douma. O Lua Superior 2. Eu serei o seu melhor amigo e o cara que vai te ensinar a ser um ótimo Oni e talvez até você possa entrar para os Luas Superiores, diz Douma. Se aproximando e fazendo um sorriso amedrontador no rosto enquanto balança o leque, que quando era balançado era como se tirasse o ar do ambiente. Izuku sente algo percorrer seu corpo. Uma sensação que ele só teve quando matou todos do dojo. Mesmo ele não estando lutando. Ele sente isso voltar a queimar dentro dele. Dojo. Mesmo ele não estando lutando. Ele sente isso voltar a queimar dentro dele. Ele sente o seu espírito de luta. Continua.